Alô, alô! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí entrando ao vivo hoje, nessa quarentena, né? Queria agradecer o convite aí do pessoal do time da Healer. Fico muito lisonjeado aí, tá? Pelo convite de estar aqui com vocês nessa quarentena. Está passando um pouquinho dos meus dias, né? No consultório. Tô com saudade do consultório, já são alguns 15 dias, né, que eu não vou até o consultório, então acredito que muitos de vocês estão também nessa situação e eu acho que essa quarentena, né, a gente vai ter a gente está tendo esse momento agora durante a quarentena e a gente vai ter o pós-quarentena, né, o que vai ser da gente depois disso daí, de passar tudo isso, né? Como é que nós vamos voltar a atender, que jeito, quais procedimentos, qual vai ser o foco agora, né? Então, mediante essa situação toda, eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês, certo? Minha experiência um pouco com os materiais da Healer, né? Com esse boom aí, né? Que a Healer está fazendo de conhecimentos, né? Bacana demais. A última live foi sensacional com o professor Rogério Marcondes e com o professor Thiago Veras. Falaram super bem sobre a gama de materiais, o desempenho deles, né? O respeito em relação aos materiais que a gente precisa ter mediante as nossas exigências clínicas. Então foi muito legal, tá? A Healer é uma empresa já desde 2012 que eu acompanho a Healer, que eu vejo a Healer, né? Na verdade, a nossa parceria aconteceu, que eu realmente virei fã da Healer, foi acho que em 2014, 2013, para ser bem sincero, foi isso daí. E desde então a Healer, ela sempre se mostrou uma empresa muito inovadora, desde que ela existe, eu acho, né? Então, existe, igual o professor Rogério Marcondes e o professor Thiago Veras falaram na última live, que a Healer, ela mudou a forma dela trabalhar, não dela trabalhar, mas a forma de se concretizar os materiais, sabe? Porque no início eu ouvia muita reclamação do material, porque não dá certo, dá bolha, não sei o que. Cara, é uma empresa nacional. Você tá entendendo? A gente olha como é. Olha a nossa situação no Brasil, entendeu? Não é fácil ser uma empresa nesse país, né? E as críticas que nós fizemos aos materiais foram todas atendidas. E hoje os materiais são absolutamente incríveis, desde que quando são respeitados, bem indicados, né? E bem trabalhados. Então hoje nós vamos falar sobre um pouco disso, tá? Minha experiência com esses materiais começou com as siliconas. Tá? As siliconas da Healer, elas apresentam um grande diferencial, eu acredito, tá? Que são as cores variáveis, os diferentes tipos de fluidez que esse material apresenta. Então, minha experiência começou com as siliconas. Tá? Depois eu comecei a ter maior experiência com a área adesiva e comecei a utilizar muito o ISAP, tá? Que é um condicionador de superfície, certo? Metálica, ajuda muito, tá? Me ajuda bastante no dia a dia clínico. E a resina bisacrílica deles, tá? A resina bisacrílica da Healer também é um material que me traz bastante satisfação dentro do consultório, em relação ao custo-benefício e para a finalidade que ela tem. Poxa vida, cara, excelente material, tá? E hoje nós temos também os corantes, né, que a Healer tem disponibilizado. Eu tenho tido bastante experiências com esses corantes, tá? Tenho me aventurado muito nas pinturas, né, de provisórios, tenho me aventurado bastante na pintura de incisais, de sulcos. Então é um material também bastante interessante, tá? Que tem me trazido, assim, eu tenho tido uma experiência muito agradável com esse material. Outro material também que abriu fronteiras na minha clínica diária foi o Scandai, tá? Que é um silicone para modelos. Excelente material,
tá? Me abriu também portas, foi incrível. Quem me mostrou a técnica foi o professor Gregory Boeira, lá de Pelotas, me ensinou como é que faz, né, com a técnica do Lego. E desde então eu tenho seguido com esse material muito feliz dentro do consultório, tá? Então assim, eu vou passar hoje um pouco da minha experiência com o material Translux, tá? Que é uma resina translúcida, uma silicona translúcida, que a gente consegue trabalhar com resinas fotopolimerizáveis, tá? É minha experiência clínica, certo? Com esse material, a forma como eu venho utilizando ele, tá? A técnica que eu vou passar foi a técnica que eu mais me dei bem, tá? Dentro do consultório. Tenho certeza que vocês vão ver outras lives, talvez até mesmo na Healer Experience, vocês devem assistir alguma live mostrando a confecção também de tabletops, de peças indiretas, utilizando essa matriz transparente, feita com esse silicone. Então hoje nós vamos falar sobre isso daí, beleza? Então eu trouxe um caso clínico, certo? Eu selecionei um caso clínico de dentro do meu consultório. Para quem não sabe, eu sou clínico já há algum tempo, tá? 10 anos. E dentro da minha clínica diária, eu percebi que eu precisava começar a compreender melhor os princípios da oclusão, para que minhas restaurações pudessem durar mais na boca dos meus pacientes, entende? Porque uma boca leva porrada o tempo todo, né? Mastigação, variação de temperatura. Então, mediante isso, eu comecei a estudar muito a oclusão. E para que eu pudesse me tornar um reabilitador, né, eu precisava ter domínio dessa parte, né? Quem me ajudou muito com isso foi o professor Palmieri, tá? Eu sigo muito o Instagram dele, tudo que ele escreve. Então, para mim, foi um papo. Eu espero que a Healer Experience aí convide o professor Palmieri para falar um pouco sobre oclusão, tá? Acho que a odontologia deveria chamar a oclusão, de tão importante que é isso, tá? E o trabalho que nós vamos falar hoje é exatamente um tratamento reabilitador oclusal. Vocês vão ver o porquê, tá? Dentro do meu consultório, certo? Eu sou um cara clínico, eu praticamente realizo 80% dos meus trabalhos em resina composta. Então, já tenho assim, um gingado com o material, tá? E a técnica de hoje que nós vamos passar é com resina, beleza? Toda vez que a gente pensa num dente, a gente pensa assim, ó, meus pais são dentistas, sabe? Então, assim, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, as opções para tratamentos reabilitadores eram só duas. Ou o cara tinha uma prótese parcial removível ou ele tinha uma prótese total. Hoje nós temos uma variável muito grande de alternativas para se reabilitar, né? E como eu estava falando no início aí da live, como que vai ser o nosso consultório pós essa pandemia, né? Como é que vai estar, para onde que vão estar voltados os valores e os custos? Então, a técnica que eu vou passar hoje para vocês é uma técnica que ela é super acessível, então ela pode trazer tanto benefício para o paciente como benefício para o dentista, obviamente, para as duas partes, né? Os dois vão sair ganhando, né? É muito diferente você fazer uma reabilitação em resina do que fazer uma reabilitação em cerâmica, né? Tanto nos princípios biológicos como nos princípios financeiros, tá? Então, o que nós vamos conversar é isso, hoje, agora, tá? Não existe um material, assim, melhor, tá? Existe o melhor material é aquele material que é melhor indicado para aquela determinada situação, para aquela determinada condição, certo? Então, mediante uma reabilitação, quando a gente faz um bom projeto, quando a gente estuda bem o paciente, quando a gente entende quem será o hospedeiro das nossas restaurações, o sucesso ele está pronto, entendeu? E o material ele passa a ser secundário, entende? O importante é você diagnosticar e estabilizar aquilo, né? De forma que o princípio oclusal ele perdure na boca desse paciente,
tá? Bom, então eu vou abrir aqui as fotografias, né, para a gente poder dar uma olhada, os slides. Vamos ver se vocês vão enxergar. Primeira vez que eu faço muita habilidade, na verdade eu não tenho nenhuma, eu tô tendo agora. E sempre é a primeira vez, né? Tá aqui, ó. Olha só. Então, nós vamos falar então sobre uma reabilitação oral, tá? Não invasiva, com o uso de matrizes em silicona translúcida. Então vejam bem. Vamos começar mostrando um slide da radiografia panorâmica desse paciente. Vejam, esse paciente praticamente não tem restaurações em boca, né? Como é que você trata um paciente desse? Ele chega no seu consultório, ele precisa de uma reabilitação, ele não sabe, né? E ele não tem nenhuma restauração em boca. Mas ele tem uma sensibilidade muito grande para líquidos, uma sensibilidade muito grande para térmicos, para alimentos muito doces. E aí? O cara tem dente sensível. Como é que faz? Esse é o perfil do paciente que tem chegado sempre, antes da pandemia, né? Esse é o tipo de paciente que estava chegando no meu consultório, tá? O paciente com perdas estruturais, não por cárie, certo? Mas sim perdas estruturais por processos erosivos, tá? Um paciente jovem, sem nenhuma restauração praticamente em boca, que chegou com os dentes erosionados, tá? Por um processo químico corrosivo, certo? Oriundo do estômago, tá? E esse ácido estomacal consumiu toda a estrutura do esmalte desse paciente, tá? Então, vamos lá, vou mostrar aqui na tela do computador. O diagnóstico. Então, antes da gente começar o tratamento, é importante a gente ter o passo a passo diagnóstico, a capivara completa do paciente, tá? Onde é que vira aqui? Peraí. Aqui. Prontinho, ó. Melhorou? Dá pra ver a tela agora, ó. Lado esquerdo, lado direito da boca do paciente, arco inferior. Dá? Aê, boa, Indy, beleza, valeu. Então, olha só. Vejam bem como o processo corrosivo agrediu a estrutura dentária desse jovem. Como é que você reabilita um paciente desse, né? Você vai fazer coroa de porcelana aqui, certo? Você vai preparar dente de um cara desse, jovem desse jeito? E primeiro, ele tem condição para te pagar isso? Pós-pandemia, será que ainda ele vai ter condição ainda para isso? Que tipo de tratamento que você pode oferecer para ele? Tá? Então, olha só. Olha o processo corrosivo na palatina, certo? Como é que a gente faz um diagnóstico nesse paciente? Como é que a gente prova para ele, né, que ele está perdendo estrutura? Através da fotografia, através da anamnese, das perguntas, né, que são intuitivas. Você vai, através da pergunta, o cara, em um dado momento, ele sabe onde você quer chegar com ele, tá? Então, assim, são situações comuns, tá, nos dias de hoje. Nós nunca vendemos tanto omeprazol nas farmácias, tá? Tamanho refluxo que a gente está tendo na boca da nossa população. Olha só esse molar, né? A restauração, ela está acima do dente, o dente já está em infra, já está abaixo da restauração, ilha de restauração, derreteu o dente e ficou a restauração, tá? Então, a cárie, é importante, igual eu estava falando para vocês, a cárie, ela come o dente em direção ao centro, ela faz buraco em direção ao centro do dente, né? Isso daqui, ó, que está acontecendo na boca desse paciente, ó, consome parede, certo? Consome tecido, tá? Valeu, Greg. Então, como é que a gente faz para controlar isso, né? Primeira coisa, é conversar com o paciente, ele precisa entender o que está acontecendo com ele. Será que o tratamento dele tem que ser primeiro no dentista ou primeiro no gastro? Né? No nutricionista, né? Então, assim, você vê,
é uma doença, a doença oclusal, né? Ela é difícil de ser tratada. Por quê? Porque os fatores que geram esse problema, em sua maioria, eles estão fora da boca. Entende isso? Então, olha só o aspecto envelhecido, ó. Né? Envelhecimento precoce de estrutura jovial. Né? O menino sofrido, ó. Parece que está sofrido, de sol, né? Desgastado. Não está condizente com a idade dele. Então, é importante que, dentro de uma reabilitação, o paciente ele tenha noção disso daqui, ó. Não destruir, reconstruir, reprogramar, estabilizar e fazer durar, tá? Tanto o dentista quanto o paciente tem que ter esse mandamento na cabeça, certo? Quem me passou? Professor Palmieri, tá? Extremamente importante isso. Fizemos um planejamento digital, tá? Onde a gente faz uma análise facial desse paciente, como é que esses dentes estão inseridos no rosto dele. Verificamos, né? Fizemos um checklist, análise dentolabial, análise dental, análise gengival, tá? A gente analisou tudo certinho nesse paciente. Observe uma coisa, o paciente que tem refluxo, o paciente que tem boca ácida, ele não tem o quê? Sujeira aparente, ó. O cara não tem tártaro na boca, não cresce, tá? Eu acho que essa é uma das dicas importantes aí dessa live de hoje, hein? Com essas observações aí. Então, fizemos um planejamento, tamanho de dente, né, prévio, mostrando para ele a estrutura perdida em 2 dimensões, numa tela, né? E de onde a gente buscou a literatura para tratar esse paciente, provar para ele que não existe só ele assim, né? Esse é um conjunto de artigos, tá, que a gente tem disponível na internet já há algum tempo, da professora Francesca Vailate. São uma sequência de 3 artigos que fala exatamente isso, da dentição erodida, né? Pacientes que perderam a estrutura de esmalte, certo? E como é que ela trata isso, tá? Então, para a gente tratar esse paciente, a gente começa sempre com uma boa análise, né? Então, fizemos análise fotográfica, agora a gente fez análise de modelos, tá? Só pela análise de modelo, quando você pega o modelinho e mostra para o paciente, né, a perda de estrutura, a perda de contorno, a perda de suporte, a perda de mecânica, o paciente ele passa a entender melhor, né? Ele passa a compreender que realmente ele precisa passar por um tratamento e que se ele não se tratar, o que vai sobrar, né, lá para frente? Se com 27 anos o cara tá assim, imagina com 57. Tá? Então, é uma sequência de artigos muito bonita, tá? Que mostra o passo a passo, certo? Boa parte feita com resina composta. Fizemos um belo do enceramento, tá? Onde a gente conseguiu restabelecer toda a estrutura. Montamos esse caso no articulador, claro, tá? Isso é imprescindível, certo? Acho que está bem implícito, né? No tratamento reabilitador. Melhoramos tudo que nós vimos naquela análise de modelo, tá? Então, observem o redesenho das estruturas. Então, quando você mostra o modelo encerado e mostra o modelo não encerado para o paciente, poxa, já é outra percepção que o cara tem, né? Então, tudo que foi perdido, certo? E foi restabelecido durante o enceramento, tá? Nesse caso. Um mock-up, certo? Fizemos um mock-up desse paciente para ele poder ver as diferenças, certo? Que isso proporcionou para ele. Não sei se vocês conseguem perceber. Aí acho que aqui dá para ver melhor, ó. Aí, ó. Disso, o cara passou para isso, ó. Então é óbvio que o cara vai fechar o tratamento, né? Olha só o que você está devolvendo para ele. E assim, não é só não é estética, né? Você está devolvendo a função que foi perdida. O cara está amassando o alimento, ele não está triturando, que é a função dos dentes, né? Ele está amassando, porque ele perdeu toda a estrutura que promove a articulação, né? A trituração dos dentes. Então, olha só as diferenças que nós temos, tá?
Então, quando você faz o mockup e você mostra para o paciente essas diferenças, você não está só mostrando para o paciente as diferenças, está mostrando para você também, né, a conclusão do seu tratamento. Você está vendo o final da história, né? Então, você sabe aonde você vai chegar. E o paciente, ele entende isso como uma motivação. Ele fala, nossa, cara, vou ficar desse jeito, nossa, que legal. Então, vejam, então todo esse trabalho, a gente remove metade do mockup para mostrar realmente a perda incidente de tudo isso, né? Para ele poder ver. E aí, olha só esse artigo importantíssimo do professor Arbex, né? Que eu acredito que seja um dos pais da resina composta, não no Brasil, só no Brasil, mas no mundo, tá? Como realizar uma reabilitação oral complexa em etapas de acordo com o fluxo financeiro conveniente para os pacientes, proporcionando, já na primeira etapa, saúde, função e estética. Olha, eu acredito que pós-pandemia, cara, nós vamos ler muito, muito esse artigo, tá? Muito mesmo, né? Porque as pessoas, elas vão continuar precisando de tratamento, elas vão continuar precisando de reabilitação, mas nós vamos precisar compreender melhor as formas de se reabilitar, as formas de tratar e os materiais que nós podemos empregar. Agora, olha só, esse aqui é um guia clínico, tá? De um grande amigo, tá? Que me ajudou muito e que me ajuda muito na clínica diária, sobre hipersensibilidade, é o professor Alexandre Coelho Machado. E no livro dele a gente colocou essa parte desse caso, né? Então, o que fala esse livro, né? Por que ele está aqui? Porque ele é o livro que mostra como a gente diagnostica esse paciente contemporâneo, certo? Com hipersensibilidade dentinária, com perdas estruturais de esmalte, como que a gente interroga, como que a gente faz a anamnese. Então, eu sugiro muito a leitura desse livro, a compra desse livro, é importantíssimo, tá? Para que você tenha uma anamnese redondinha para tratar esse paciente. Esse seria o planejamento do caso. Nós fizemos esse caso em 3 etapas. A primeira etapa consiste sempre na anamnese, na coleta de dados desse paciente, no mockup, né? E na decisão, certo? Sempre entre paciente e dentista, se vai ocorrer o tratamento ou não. A segunda etapa, né? Também acontece a gente fazendo procedimentos não invasivos, reeducando o paciente, pedindo para que ele vá até o gastro. E a terceira etapa é o trabalho propriamente dito, né? Então, como é que nós fizemos isso? Certo? A técnica que a gente utilizou para trabalhar nesse caso foi então, como eu estava dizendo para vocês, é uma técnica que eu gosto de trabalhar. Para mim foi a melhor dentro na minha mão, certo? Dentro do consultório. Existem outras para se trabalhar com a silicone translúcida, tá? Mas essa foi uma forma muito fácil que eu encontrei e muito simplista de conseguir um grande resultado, tá? Então eu peguei os modelos encerados, apliquei a minha restauração, a minha silicona translúcida, tá? Por M-arcos, eu fiz por setores, certo? E aí eu aqueci o material resinoso. Eu usei resina composta, tá? Comum, certo? Qual resina? Olha, uma resina que tenha um bom tempo no mercado. Por exemplo, nesse caso eu acabei utilizando uma resina composta Z100, tá? E Z250. Eu termoplastifiquei elas. Eu aqueci essas resinas, tá? A 60 graus Celsius numa panela com termômetro, certo? Com água. E aqueci os modelos também a 60 graus numa estufa. Com os dois aquecidos, tá? Eu obtive isso daqui, ó. Eu levei em posição a matriz, certo? E fotopolimerizei e removi. E obtive peças, tá? Peças unitárias. Trabalhei o acabamento e o polimento das mesmas, apliquei um corante para dar uma vivacidade maior nessas restaurações. Olha só. E consegui gerar essas peças, né? Fizemos, então, a cimentação dessas peças, certo? Cimentamos com o quê? Com resina fluida, tá? Condicionei sem nenhuma broca, tá? A dica legal aqui, ó,
bacana é você não descer totalmente a borracha, tá? Por quê? Para não escorrer material resinoso para as ameias e depois a gente não ter aquela dificuldade na remoção dos excessos, tá? Aí, ó, cimentadas, sem broca, sem anestesia, sem nada. Uma ótima alternativa super barata para o dentista, tá? Trabalhosa, certo? Mas barata em comparação, né? Para o paciente também ficou muito mais barato o tratamento, tá? Do que se tivéssemos feito em cerâmica. E o principal desse trabalho, né? Nós paramos a doença no meio do caminho. Nós não estamos deixando a progressão da desestruturação do esmalte continuar, tá? Então, restabeleci a dimensão no setor posterior. Em outro momento, ele voltou no meu consultório, tá? No dia seguinte, certo? No caso, para eu poder restabelecer a parte posterior, tá? Então, a parte posterior anterior, certo? E depois a parte vestibular mesmo dos anteriores. Então, vejam os resultados que a gente conseguiu ter, tá? O paciente depois, no follow-up, né, de 32 meses, vejam, a condição sem nenhum polimento, pulou um ano aí de manutenção, tá? Olha aí como é que ficou. Certo? Então é isso, pessoal. Esse é um trabalho, certo, de resina, totalmente feito em resina, acessível, tá? Eu acredito que todo dentista que entende de oclusão, que gosta de mexer em oclusão, que reabilita, é capaz de fazer, tá? De reproduzir esse tratamento dentro do consultório, desde que faça o quê? Uma boa anamnese e conheça bem quem vai ser o hospedeiro da sua restauração, tá? Então eu deixo aqui um abraço para vocês, o meu muito obrigado. Peço desculpas aí pelo transtorno, tá? Virtual, né? Do congestionamento da internet. Mas eu acredito, espero que todo mundo tenha conseguido absorver um pouquinho, pegar um pouquinho alguma ideia aí, né? E entender a minha experiência aí com a Iller, tá? Com esse material bacana que ela disponibiliza aí pra gente no mercado. Tá joia? Um grande abraço, fiquem em casa, tá? Vamos tentar controlar ao máximo essa pandemia aí para que a hora que essa poeira baixar, a gente volte a trabalhar aos poucos, devagar, né? E de uma forma muito mais consciente do que antes, né? Antes de acontecer tudo isso, pessoal. Um grande abraço aí a todos vocês e muito obrigado. Valeu!